em Lucas 18, e o versículo é o primeiro. Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar de uma mulher que foi muito abençoada, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como nós também, se buscar a Deus, nós também somos abençoados, Glória né? a Deus. Já somos, né, irmãos? Graças a Deus. Lucas 18 e o versículo é o primeiro. Quem achou diz amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? E diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homens alguns. Aleluia, Jesus. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia me fará justiça a esta viúva, que não venha e me importunar. Aleluia, Jesus. E disse-lhe o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? E digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, achará fé na terra? Irmão, é o melhor versículo que tem aqui, hein? Aleluia, Jesus. Que o povo não está tendo fé mais, né, irmãos? Em vez de ir para frente, está voltando para trás. Se for analisar, irmãos, eu estive contando esses dias, 48 entre presbítero e pastor diácono desviado. Só na Deus Amor, na época, nós batizamos ali no Rio Tibagi 275 pessoas, né? Só ali na região do Novo Bandeirão tem 32 que desviou. Você vê que situação, irmãos, né? E não quer nem que falem o nome de Jesus. Mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Em outubro já vai fazer 37 anos que a gente serve o Senhor. Estou aqui, né, irmãos? Eu não vou dizer que sou mestre, estou aprendendo de Jesus ainda. Entendeu? Porque Jesus é o nosso professor, né? Podemos dizer, esse. Não, não. O professor é Jesus. E nós queremos aprender cada um mais e mais dele, né, irmãos? Amém, irmãos? Irmão, nós vemos aqui a palavra do qual relata aqui sobre essa mulher e sobre esse juiz. Nós vemos que o próprio Jesus disse sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Irmão, a oração é a chave da bênção. Sempre eu digo, torno a dizer e torno a repetir, que o crente que não ora, irmão, ele é um crente fracassado. Ele é um crente fracassado. E temos que orar. Por que temos que orar? Porque é um momento, irmão, que através da oração nós falamos com Deus. Através da oração nós estamos falando com Deus, não é isso, pastor? E o crente que não ora, será que ele fala com Deus? Não fala, irmão. Não tem como. Então a oração é muito importante, porque o próprio Jesus disse: orar sem cessar. Então nós temos que orar todo dia. Se nós puder orar a cada minuto, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele é fiel e justo para nos atender. Glórias a Deus e maravilhoso Pai. A palavra de Deus relata, irmãos, que ali havia numa cidade um juiz. Um juiz que ele não temia Deus e muito menos respeitava os homens, né? E digo mais, irmão, nem as mulheres também, né? Nem as mulheres respeitavam. Então, era um juiz, irmãos, que ali ele fazia e desfazia o que ele queria. Porque o irmão sabe que o juiz na cidade, quem pode tirar ele do poder dele só é o prefeito. Ninguém tira, viu, irmãos? Agora o prefeito, ele é um administrador da cidade, ele arranca o juiz e coloca onde quiser.
como o Antônio Bilinati arrancou um rim, não sei se era pequeno, acho que não lembro. Arrancou porque ele só apoiava o rico. Bilinati, Antônio Bilinati, quem lembra do Antônio Bilinati? Era uma bênção de Deus, né, moço? Era evangélico também. Quando ele foi eleito, ele arrancou esse juiz fora. Aí, a empresa era aquela luta. A empresa grande de Londrina com a Francovic. Os dois são cunhados, né? O estava de lá e ele só apoiava o grande de Londrina, né? E o outro, que era a empresa mais pequena, só perdia. Mas só quando ele trocou de juiz, aí a coisa apertou. Aí a empresa grande de Londrina, que é o Lopes na época, aí perdeu a questão. Mas tudo é através de juiz, né, irmãos? O juiz é a autoridade máxima dentro da cidade, além dele só é o prefeito. Aleluia, Jesus. E esse juiz, irmãos, como se diz, ele deitava e rolava, fazia o que queria, né? Se ele não respeitava Deus e muito menos o homem, então ele, como se diz, a autoridade ela era dele, Deus nada. Então ele fazia e desfazia, porque é uma autoridade, né? É ali que o juiz falar, como se diz, bater o martelo, acabou. Pode espernear, fazer o que quiser, a decisão é dele. Deu aquela decisão certa ali, acabou. Não adianta mais a pessoa querer mudar os esquemas de maneira alguma. Glórias a Deus e maravilhoso Pai. E esse juiz, irmãos, ali ele vinha ter com essa mulher, que a Bíblia diz que na mesma cidade morava uma mulher viúva, e vinha ter com esse juiz. Todas as vezes ela vinha ter com esse juiz. E ali o que acontecia? Por ser uma autoridade alta, ele enrolava ela, vem amanhã, vem depois, e só o tempo passando. Agora eu pergunto para os irmãos, quando ele reprovava essa mulher, ela chegava em casa, ela fazia o quê? Dobrava o joelho e ia orar. Você viu só? Dobrava o joelho e ia orar. Ela não desfalecia de maneira alguma. E orar. Por isso que eu digo, a oração é uma coisa importante, irmãos. O crente que não ora, ele é fracassado. Qualquer ventinho aí, o diabo passa rasteiro e já derruba. Então temos que orar. Orar sem cessar. E ali essa mulher, irmãos, voltava novamente, o juiz falava, vem tal dia, vem tal hora, assim, assim. Ela voltava. Chegava perante o juiz reprovava novamente. Reprovava porque ele era a autoridade máxima e coisa e tal. E o adversário dessa mulher era forte também. Então só reprovava. Mas ela chegava em casa, dobrava seu joelho e ia orar. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, através dessa oração, foi movendo o coração desse juiz. Foi movendo o coração dele. Moveu através do quê? Da oração. Você viu só? A oração, ela tem poder, irmãos. Tanto a palavra do Senhor fala que a oração e a nossa palavra sobre a nossa boca, ela tem o poder amaldiçoar e abençoar, né? Principalmente uma palavra de uma mãe. Olha, se uma mãe amaldiçoar, fica amaldiçoada, Deus. Em São Paulo, irmãos, um vizinho meu deu os pés do vidro na mãe dele. Aí a mãe dele olhou e falou, e esse braço que você bateu, ele vai secar. Passou 2 meses, não secou mesmo. Secou o braço do jovem. Você vê que a palavra de mãe tem poder. E, enfim, a nossa palavra tudo tem poder, mas a mãe tem mais poder ainda sobre a palavra. E ali, irmãos, ela vinha, orava, buscava, falava com Deus, não desistia de maneira alguma. Chegou um ponto, irmão, que o juiz já caramba, mas essa mulher aqui não sai, não larga do meu pé, todo dia vem aqui. Olha, eu vou fazer justiça. Peça a mulher não vir mais me importunar, que eu não aguento nem olhar na face dela. Olha o que Deus faz, irmão. Você viu só? O que Deus faz? Deus faz coisa maravilhosa, mas através da oração. Viu só? E o juiz, irmão, Deus colocou no coração dele de não aguentar nem olhar na cara dessa mulher mais. Falou, pode se ver livre dela.
eu vou fazer justiça. Que ela não venha mais me importunar, que eu já, estou por aqui, já não aguento mais. Aí ele fez justiça, irmão. E a nossa irmã foi vitoriosa em Cristo Jesus e ganhou a questão através da oração. Então a oração é coisa muito importante, irmãos. Olha o que a palavra de Deus disse aqui. E por algum tempo não quis. Depois disse consigo, ainda que esta mulher venha me importunar, venha me perturbar, eu farei justiça, que não venha mais me importunar. Viu só? Mas através da oração. Agora eu pergunto para os irmãos, você já pensou se essa irmã fosse daí não vai dar nada, não, eu não vou orar mais, quer saber, eu nem servi a Deus, não vou mais. Já vi gente desse jeito, irmãos. Já vi gente desse jeito. Certa feita nós fomos orar por uma senhora ali em Cambé. O marido foi embora, levou uma filha. E quando eu orei, ela caiu endemoniada, expulsamos o demônio, nota bem. Aí, falei, irmã, a irmã quer reconciliar com Cristo? Adivinha o que ela me disse? Se o meu marido voltar, eu reconcilio com Jesus. Situação. Aí Deus me deu a palavra, falei, irmã, quer saber de uma coisa? Deus não negocia com ninguém não, viu? Deus não vai negociar com ninguém não. Agora eu pergunto, vindo o marido não vindo, a senhora reconciliando, Deus vai ter misericórdia, a senhora, o dia que a senhora partir, a senhora vai ter um lugar preparado lá no céu. Não quis reconciliar. Passou os dias, o marido voltou, só que pegou a outra filha e foi embora. Aí ela ficou sem nada. Aí localizou de lá e de cá, conseguiu achar o marido. Aí um dia cedo a mulher desapareceu. Foram atrás, sabe onde ela estava, irmão? No galho da árvore, enforcada. Se enforcou. Está aí. Agora eu digo, será que partiu com Jesus? Creio que não, né, irmãos? Então é a palavra de Deus diz que nós temos que crer, nós temos que confiar. Não adianta nós torcer para lá e para cá, é oração, viu, irmãos? É oração. Dando uma prova, irmãos. Quem que ora aí 3 horas da manhã? Quem que levanta e ora 3 horas da manhã? Pastor aqui ora. E eu, pela misericórdia de Deus, oro também. Olha, é um momento tão difícil que já aconteceu por várias vezes, de eu estar enjoelhado do lado da cama e dormir. Dormir, você vê, com a canseira, que tinha oficina, cansado, dormia. Quando veio assustado assim, o que eu estou fazendo? Estou orando, aí continuava orando outra vez. É desse jeito, irmão. Então é um horário difícil. Portanto, a palavra de Deus fala que a madrugada, a fila é maior, irmão. É isso? A fila é menor. Por quê? A maior parte não ora a madrugada. Não estamos engrandecendo, né, pastor? Mas tudo é para a glória de Deus. Então, dessa maneira, tudo através da oração. Glórias a Deus e maravilhoso Pai. E disse o Senhor, ouviu que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Aleluia. Viu só, irmãos? Nem que seja tardio, o nosso Deus atende. Ele atende através da oração. Então ele fala que ele atende os seus escolhidos, que ora de dia e de noite, né? Não tem uma hora para orar. Ele sempre está atento ali. Aleluia. Só vou contar um testemunho bem rapidinho aqui. Certa feita, irmão, eu estava às 3 horas da manhã orando e dormi, irmãos. E a minha esposa, eu deitava beirando a cama assim, ela lá no canto. E eu dormi, irmãos. E ela levantou, irmãos. Ela não viu que eu estava lá, mas deu uma bicuda bem na testa. Aí eu, você está ficando doido? O que é isso? O que você está fazendo? Estou orando, então continuo a orar. Falei, amém. Você viu? O que Deus só usou o dedão da minha esposa para dar uma bicuda bem na testa. Você vê que situação. Mas foi Deus que usou ela. Aí eu assustei, né? A testa tudo doendo assim. Tem aquele caroção na testa. Aí eu continuei orando, né? Falei, agora eu vou ficar do seu lado, vou orar. Falei, mas só que a bicuda na testa
O que você vai fazer agora? Então é dessa maneira. Então Deus, ele usa, irmão. Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão. Creio que na época, tanto o homem tinha falado, a mulher tinha falado para Balaão, não acreditava. Levava tudo embolado. Aí Deus falou, não, agora eu vou usar essa jumenta. Usar essa jumenta para falar com ele. Aí o homem tremeu e aceitou a palavra. Está aí, né, irmãos? Então nós vemos, irmãos, que nós temos que falar. Ainda aquele, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Se Deus passar um recado para